Olá, meu nome é Verena Mello e essa é a terceira avaliação que está relacionada ao estudo de momento de inércia. O momento de inércia é a propriedade que mede a resistência do objeto em rotacional em torno de um eixo. Por exemplo, nessa figura, se traçarmos o eixo XY e rotacionarmos, conseguiremos medir o momento de inércia através dessa fórmula à direita. Basicamente, diz que a integral da coordenada oposta elevada ao quadrado multiplicada pelo diferencial da área. Ou seja, se eu quiser saber o momento de inércia em y, vai ser a integral quadrada de x vezes a diferencial da área. Assim também para y, para x, no caso. Para calcular o momento de inércia no quadrado, por exemplo, temos as dimensões da base, que seria o b, e da altura, que seria o h. Nesse caso, iremos calcular o momento de inércia em relação ao centro do quadrado. Como é o centro, as coordenadas seria basicamente a metade das coordenadas dadas, ou seja, seria b sobre 2 e h sobre 2. O meu diferencial de área, que seria a figura rosa, é dada por b vezes dy. dy seria uma altura infinitesimal, ou seja, a área dessa área rosa, é b vezes uma altura infinitesimal, que é dy. Assumindo que o centro da gravidade é a minha origem, assumiríamos que para cima é positivo e para baixo negativo. Jogando na fórmula do momento de inércia, calculamos o momento de inércia de x, que seria a integral oposta. No caso, seria a integral de menos h sobre 2 até h sobre 2 de y, que é a integral oposta, vezes dA, que nesse caso, como vimos anteriormente, é o próprio b dy. Isso resultará nessa fórmula que é em relação a x. Fazendo o mesmo procedimento para y, o resultado é parecido, mudando as ordens das variáveis. Ou seja, em x, o resultado é bh ao cubo sobre 12 e y é hb ao cubo sobre 12. Eles ficam parecidos. Com essa fórmula, consigo calcular o momento de inércia em qualquer outra figura relacionada, qualquer outro ponto. Nessas outras figuras, podemos calcular essas secções de retas do cálculo do momento de inércia. Em relação ao centro de gravidade, vale lembrar que o cálculo de secções circulares, nós não trabalhamos no plano, ou seja, não fica em XY, e sim no θ e ρ, que seria o ângulo e o raio. E aqui nós podemos ver alguns exemplos dessas secções que não seriam circulares, não seriam retas, né? Seriam circulares. Agora nós vamos falar um pouco sobre o teorema dos eixos paralelos. Basicamente fala que é possível encontrar um momento de relação a qualquer outro eixo, mantendo distância constante entre os eixos relacionados. Ou seja, se identificar o centro da gravidade através das coordenadas x e y e conhecer um valor do momento de inércia, conseguiríamos calcular qualquer outro ponto em relação àquele eixo, desde que a distância entre os eixos seja constante. Por meio dessa forma, conseguimos relacionar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dos sólidos deformáveis sob a ação de forças de equilíbrio. Trazendo um exemplo de uma barra, se aplicarmos uma força nela, reparamos que a secção transversal vai permanecer constante, mas a parte inferior nós vamos observar dois fenômenos. A tração, que é logo em cima, que seria da barra se esticando, e a compressão, que é um pouquinho abaixo, que seria ela se diminuindo. E no meio da barra nós temos a superfície neutra, que o próprio nome já diz, é aquela neutra que não modifica nada. Mediante o que foi dado, vamos fazer um exemplo. Vamos achar o momento de inércia de uma barra fina em relação ao eixo que passa pelo seu centro. Vamos achar o momento de inércia da barra rígida e homogênea de comprimento L e massa M em relação ao eixo que passa pelo meio. Primeiramente, é necessário estabelecer um sistema de coordenadas constituído geometricamente, que no caso seria o eixo x e y, né? O eixo x foi escolhido ao longo da barra e o y foi escolhido como o eixo de rotação. O procedimento para estabelecer a integral também requer a escolha de um diferencial de massa na barra, denominado de dm,
que tem um comprimento diferencial dx e está localizado na posição arbitrária x em relação ao centro x0, que seria o centro de origem. De acordo com a definição de densidade de massa linear, uma densidade uniforme, o que é válido para m e l, também é válido para dm e dx. Por outro lado, o elemento de massa está na posição x, portanto, ao substituir geometricamente na definição, temos uma integral definida cujos limites são extremidades da barra de acordo com o sistema de coordenadas. Para isso, nós vamos fazer a integral de mr ao quadrado dm. Isso equivale a integral de L sobre 2 a menos L sobre 2 de x quadrado lambda dx. Isso vai resultar em lambda, que é a massa linear, de L ao cubo sobre 12. Substituindo a densidade linear, que é o lambda, por m sobre L, nós verificamos que o momento de inércia vai ser igual a 1 sobre 12 ml ao quadrado. E é isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.